Senhor Jesus. Senhor, queremos te adorar, tudo que tu és para nós, por essa mesa que desfrutamos agora, lembrando tua grande obra salvadora, Senhor. Aqui estamos como a tua igreja, um ajuntamento, Senhor, daqueles que invocam o teu nome, daqueles que foram salvos. Estamos aqui para te glorificar, Senhor, para expressar a tua glória no meio da igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos falar a tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, nos encher com o teu espírito, ungir nossos lábios, nosso coração, ungir o coração dos irmãos. Ó, Senhor, fala conosco. Oramos em teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite, meus amados. Nós vamos continuar hoje, então. Vamos continuar hoje nosso estudo do livro de Neemias, a série que nós estamos desenvolvendo, esse encargo que o Senhor tem colocado em nosso coração. E hoje nós chegamos ao capítulo 8, o poder restaurador da palavra. Amém, louvado seja o Senhor. Eu gostaria, antes de mais nada, ler o capítulo 8. Tá? Vocês me acompanham aí na versão Nova Almeida atualizada? Eu vou ler. Amém. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Badana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então eles disseram: Vão para casa. Vão para casa. Prestem bem essa expressão, tá? Comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes.
Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Amém? Louvado seja o Senhor. Só uma breve retrospectiva, nós estamos estudando um livro que trata da restauração ou da reconstrução dos muros de Jerusalém e também da reconstituição do povo, da nação. Então é importante mostrar que essas duas palavras não são a mesma coisa. Uma é a reconstrução ou restauração física dos muros de Jerusalém, denotando ali o estabelecimento do reino de Deus. E a outra coisa que vai chegando lá agora no final do livro é a reconstituição do povo como nação. Eles estavam sem sacerdotes, eles estavam sem um governador, sem um rei, eles estavam sem serviço sacerdotal, eles estavam misturados com as pessoas do mundo, eles estavam praticando as coisas que o povo do mundo fazia. Então há necessidade aqui de uma reconstituição do povo, que nos nossos dias nós podemos chamar de uma salvação orgânica dentro de nós, amém? Por um lado temos o reino de Deus sendo restaurado, a autoridade de Deus na sua igreja, a autoridade de Deus no seu reino, na sua casa, e por outro lado está sendo restaurado, reconstituído a nossa natureza caída, pecaminosa, e nós estamos sendo transformados na nossa mente, cada vez mais sendo santificados, para sermos apresentados a Deus como uma igreja gloriosa, amém? Isso não é maravilhoso? Então essa é a nossa realidade hoje nos dias atuais. O povo estava lá naquela situação porque tinham chegado recém de Babilônia, 70 anos, ficaram por lá, também se misturaram lá com os babilônios, aprenderam muitas coisas. Na verdade, quem veio aqui foi um remanescente, apenas aproximadamente 50 mil pessoas voltaram de cerca de 2 milhões de judeus que estavam em Babilônia. Isso também traz uma grande lição para nós. A restauração do reino de Deus é feita por um remanescente. Amém? Por isso é importante nós ouvirmos as palavras do Senhor, ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos as mensagens, nós praticarmos a vida da igreja, praticarmos essa vida de comunidade, uma vida em comum, para que nós possamos crescer, amadurecer e cada um de nós possa se tornar um desses vencedores, amém? Um desses remanescentes.
Não podemos dizer que esse remanescente é um grupo de pessoas, não é uma denominação, não é uma instituição, não é qualquer comunidade, não. O remanescente está espalhado em todos os meios, em todos os grupos cristãos em toda a terra. O remanescente é composto por pessoas que resolveram sair de Babilônia de verdade e habitar em Jerusalém. E isso tem que pagar um preço. E muito cristão hoje não paga preço, muito crente hoje não paga preço, é viver a vida simplesmente de pedir coisas para Deus, de ser abençoado por Deus, de buscar os seus próprios interesses. Esse com certeza vai ficar lá para o Babilônia mesmo. Em Babilônia um dia vai cair e, sinto muito, vão ter muitas dificuldades. Amém? Esse é um retrospecto do background aqui, né? Pano de fundo dessa situação aqui. Muito bem, o que eu vou fazer hoje, irmãos, eu vou ler. É uma mensagem meio expositiva, ou seja, eu vou ler os versículos do capítulo 8 e nós vamos aplicar o que está aqui à nossa situação, à nossa necessidade atual. Amém? Aqui tem alguma coisa que eu li de alguns comentaristas bíblicos. Nem tudo que eu vou falar aqui é meu, tá certo? Eu aproveitei e busquei o que era útil, tá certo? E nós vamos aplicar a nossa situação. Começando pelo versículo 1. Então aqui nós vimos, aliás, antes disso, nos capítulos anteriores, nós já vimos que Neemias era como o Edson falou, era um cara consagrado que resolveu deixar o seu conforto em Babilônia e vir tocar a obra de Deus em Jerusalém, a restauração dos muros, né? E isso tem que se pagar um preço alto. Então nós temos um líder que paga o preço. Para você ter restauração de verdade, você primeiro tem que ter um líder que paga o preço. Isso aqui não é um líder geral. Isso aqui é a tipologia, eu já falei isso aqui, se refere ao Senhor Jesus, o que pagou o preço por nós. Nós fomos comprados por um alto preço, Ele deixou o trono de seu Pai e veio habitar entre nós, pagar esse preço enorme para ter cada um de nós aqui com Ele. Amém? Espiritualmente falando é isso. Na prática, irmãos, cada um de nós, na sua família, na sua casa, no seu grupo familiar, no seu PGM, no serviço da igreja, o serviço que você está, você precisa ser um líder que paga o preço, que abandona a zona de conforto. Nós não estamos aqui para cumprir calendário, nós não estamos aqui para cumprir um calendário de eventos, para ter uma performance técnica nos serviços da igreja. Nós estamos aqui, tá certo, para reconstruir os muros de Jerusalém, e isso precisa de liderança forte. Número 1, liderança que ora. Vocês, líderes de irmãos nos serviços, vocês estão orando bastante pelo serviço? Vocês têm chamado os irmãos para orar? Ou é coisa rápida, religiosa? É só isso que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Então, precisa de um líder, precisa de oração e precisa também da palavra de Deus. Até aqui, o capítulo 7, há uma apresentação de uma liderança forte, uma liderança firme, consagrada, e também de uma restauração física, que eram os muros, que foram restaurados aqui em 52 dias, debaixo de muita oposição. A partir do capítulo 8, nós vamos ter uma restauração espiritual. Aqui precisa se fazer uma coisa, em primeiro lugar, restaurar a importância da palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que isso é a coisa mais problemática no momento atual, no meio do cristianismo. A palavra de Deus está sendo marginalizada. Há grupos cristãos com ideologias relativistas, tudo é relativo, a Bíblia precisa de uma atualização. Nós queremos dizer que isso vem do inferno, tá? Isso vem do inferno. A Bíblia será sempre a palavra de Deus que permanece para sempre. O que é pecado e acabou.
Não existe relativismo. Então nós precisamos realmente de uma renovação espiritual com respeito à palavra de Deus. Também no meio dos cristãos hoje tem surgido muitos falsos profetas. E muita gente ensinando coisas estranhas à palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos chegar no capítulo 8 de Neemias, parar e considerar. Nós vamos nos ajuntar com esse povo para fazer o quê? Qual é a nossa causa? Por que que nós estamos aqui? Então essa é uma questão muito importante. Eu queria pedir ao André para me fazer um favor aqui. Esse iPad não é meu. O meu foi roubado lá na África. E ele está apagando toda hora aqui. Aí o meu esboço está, estou perdido aqui. Mas não me perdi ainda não, tá? Eu estou só tentando não me perder daqui para frente. Tem que... Nunca, né? Okay. Agora deu. Maravilha. Vamos começar aqui o capítulo 8, vendo o seguinte. Quando chegou o 7º mês, preste atenção que quando, no final desse capítulo, eles celebraram a festa dos tabernáculos. Por que que eles celebraram? Eu vou falar isso no final, mas eu quero fazer a ligação aqui. Quando chegou o 7º mês, aqui, na festa dos tabernáculos, era uma festa que estava estabelecida na lei e que devia ser no 7º mês. É por isso que foi celebrado aqui, quando eles viram a lei, viram a palavra de Deus, abriram os olhos e falaram, nós estamos no 7º mês. E a Bíblia diz que no 7º mês nós temos que fazer a festa dos tabernáculos. Então, o que é que nós vamos fazer? A festa dos tabernáculos. Ouviu a palavra de Deus e vamos praticar a palavra de Deus. Amém? Bom, mas depois, se der tempo, a gente chega lá. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba, presta atenção a essa designação do Esdras aqui, que isso é muito importante. Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. O povo não tinha lido esse livro há mais de 70 anos, ou tinham lido pouco, ou não praticaram o que estava na lei, porque em Babilônia não tem como praticar a lei de Moisés. Provavelmente, irmãos, aqui, Deus moveu o coração do povo. Aqui não diz que Neemias, nem Esdras fez essa convocação. Ok? Provavelmente Deus moveu. Amém? Isso também é uma coisa importante para nós. Nós não temos condição de fazer nada por nós mesmos. Nós não temos condição de levar os irmãos para lugar nenhum do nosso homem natural. Se o Senhor Jesus não estiver conosco, nós não vamos para lugar nenhum. Então nós precisamos acreditar no poder de Deus. E para isso acontecer, nós precisamos orar. Amém? Isso aqui só acontece se a gente orar. Deus só vai nos ajuntar organicamente se a gente orar. Não é se eu tenho eloquência aqui para juntar vocês. Eu posso até ter um pouquinho de eloquência, mas eu só junto da primeira vez. Por exemplo, no primeiro dia que a gente foi orar, lá embaixo tinha 40 pessoas. Hoje só tinha 20. Eu disse para os irmãos, eu espero que esses 20 tenham sido chamados por Deus. Não sei o que aconteceu com os outros 20. Mas que nós estejamos reunidos aqui pelo chamamento de Deus. Não pelo chamamento do Joquismar, pela eloquência que ele por acaso tenha para convocar multidões. Mas se eu tiver essa eloquência, eu só vou conseguir fazer isso 1 ou 2 vezes. Por isso não vale a pena. Não vale a pena. Tudo tem que ser feito por Deus. Amém? E para ser feito por Deus, nós precisamos de oração. Amém? Então o povo se reuniu para fazer uma coisa. Eles tinham um foco, eles tinham um propósito. Qual era o propósito do povo? A Bíblia. Trazendo para os dias de hoje. As Escrituras.
pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei. Naquela época eram os 5 livros de Moisés, que era o balizador do povo judeu naquela época, tá? Então ele se reuniu como um só homem. Aqui, outra coisa importante, nós só conseguimos reunir em harmonia, em unidade, em comunidade, se a gente estiver no Espírito. Por isso que nós podemos dizer que isso aqui foi Deus que fez, tá certo? Porque por nós mesmos a gente nunca consegue reunir junto, por muito tempo. Até os casamentos hoje são meio descartáveis, não é verdade? Um casamento como o meu, que vai completar 50 anos daqui a pouco, não é, minha filha? Só Deus e muita oração, não é verdade? Porque nós somos diferentes do outro, nós somos totalmente diferentes um do outro. Mas estamos juntos aqui há 47, eu acho, né? Só Deus, irmão. E na igreja, não tem nada que sustente a nossa unidade a não ser o Espírito. Não adianta mover disso, mover daquilo, corre para cá, evento para lá. Esqueçam esse negócio de evento, tá certo? Por favor. Conferência, irmão, uma conferência para recarregar a bateria. A bateria que tem que ser recarregada de manhã cedo, meio-dia e 5 horas da tarde. Se você não fizer isso, você é um cristão meio abestado, que vive de evento, tá? Você está perdendo tempo. De grandes concentrações. Vamos acabar com isso, irmãos. Vocês precisam ser renovados diariamente na palavra de Deus. Amém? Eles tinham um propósito que era a lei de Deus. E Jesus falou para os discípulos: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Você sabe por que teve tantos problemas entre nós? Porque muitos irmãos não conhecem as Escrituras e estão sendo enganados. Isso é um erro. Não conhecer as Escrituras é um erro. O Salmo 1 fala que o bem-aventurado é aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite. Então a sua renovação não é num evento, não é numa conferência. Tem irmãos que falam: irmãos, quando é que a gente vai juntar novamente nas grandes conferências? Por mim, nunca mais, tá? Vou logo dizer para vocês qual é a minha posição. Grandes conferências, por mim, nunca mais. Nós precisamos da Bíblia e de um viver diante de Deus diário, de contemplação da palavra de Deus, tá? Nesse lugar havia unidade, harmonia como um só homem, tá? Muito bem, sobre essa questão de reunir, aí eu quero chamar a atenção de vocês que a reunião que está no livro de Atos é na casa. Sim ou não? Eles iam de vez em quando no pátio do templo, provavelmente para pregar o evangelho. Porque o pátio do templo era o point onde se encontrava todo mundo. Onde é que antigamente se encontrava todo mundo aqui em Fortaleza? Era na Praça do Ferreira, não era? Antigamente, faz muitos anos. Os jovens aqui não sabem nem o que é isso que eu estou falando, tá? Em Jerusalém era o pátio do templo. Então, eles foram ao pátio do templo, não foi para fazer um culto e uma conferência lá no templo, não. Eles foram porque lá tinha gente. E onde tem gente circulando, a gente deve estar junto pregando o evangelho. Onde é que tem gente circulando? Na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, os seus amigos. É aí onde circulam as pessoas. É aí onde nós devemos estar pregando o evangelho. Tá bom? Então, essa questão é muito importante. No Novo Testamento se fala muito da casa. Por isso que aqui, vocês lembram que tem um versículo que falou: vamos para casa. Eu queria dizer uma coisa para vocês: vão para casa, tá? Nós já temos falado muito para vocês que o lugar de crescer e de edificar a igreja é no PGM.
Então esse versículo aqui é muito importante, vão para casa. E não espere que Joquismar esteja lá, que Gleite esteja lá, que Edson esteja lá. Você precisa ser um que busca a palavra de Deus, e você precisa ser levantado como líder no seu PGM. E produzir líderes. Amém? Irmãos, temos que mudar nosso conceito de reunir. Essa reunião aqui, isso não pode ser um evento. Essa reunião do Partido do Pão é o nosso encontro. Eu ouvi um pastor falando isso essa semana e fiquei impressionado. É diferente, é evento de encontro. Isso aqui que aconteceu no capítulo 8 foi um encontro bolado por Deus. A reunião do Partido do Pão é o nosso encontro semanal. Mas a vida da igreja, uma vida de comunidade, ela não pode se restringir a um culto ou a uma reunião. Tem que ser uma vida de comunidade. E onde é que nós podemos viver uma vida de comunidade? Nas casas. Se você ainda não dá valor a isso, presta atenção. Daqui a pouco, pode ser que esse país não tenha mais liberdade para você reunir. Você não vai poder vir aqui mais para Lauro Maia. Sabia disso? Você está com medo disso? Eu não estou não. Eu vou achar é bom. Porque a verdadeira igreja reúne de qualquer jeito. Nenhum político, nenhum presidente, nenhum rei, nenhum ditador vai conseguir acabar com a igreja. Já tentaram isso por 2000 anos, até hoje não conseguiram. Roma tentou fazer isso, não conseguiu. Quem caiu foi Roma. O Império Romano afundou e a igreja continuou. Hitler tentou fazer isso contra os judeus, não conseguiu. Antes disso, o comunismo na Rússia tentou abafar, acabar com as igrejas, abafar a Bíblia, não conseguiu. O muro caiu. Mao Tse Tung quis fazer isso na China, a igreja continua lá subterrânea. A igreja é de Deus. Deus é o maior poder. Não existe poder nesse mundo maior do que o poder de Deus. Mas, irmãos, um dia esse poder humano pode acabar com nossas reuniões. E o que é que nós vamos fazer? Vocês vão ter que se virar com quem está junto de você. Joquimar vai estar longe, não sei nem onde é que ele vai estar. O Gleito, não sei. Vocês dão notícia do Gleito? Não sei não. E aí? O que você vai fazer? Irmão, nós precisamos aprender a reunir nas casas. Amém? E não deixar de reunir. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de nos congregar. Como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E o versículo 26 fala que aquele que permanece em pecado, tal. Eu tenho a minha própria interpretação desses dois versículos. Alguns dizem que aqui é pecado parar de reunir. Eu não sei exatamente se o pecado ali refere-se a parar de reunir. Talvez parar de reunir leva você para o pecado. Vamos ler esse texto, né? Para a gente dar valor à reunião, né? Não sei se você já leu isso pensando no valor que tem reunir. Hebreus capítulo 10, versículos 25 e 26. Presta atenção. Eu não estou estabelecendo nenhuma verdade, tá? Isso aqui é a interpretação minha. Que vale, né? Se é para o bem. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Façamos admoestações. Ou seja, vamos ajudar uns aos outros. Tem um fraco. O forte chega e ajuda o fraco. O débil que tem um monte de opinião, o que é forte, ajuda o fraco. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, vocês param de reunir e sabe o que é que vai acontecer? Vocês vão começar a pecar de propósito. Porque vocês não vão ter força para vencer o pecado.
Não sei se eu estou certo nessa interpretação, mas acho que vale, não vale? Reunir vai nos ajudar a não pecar de propósito. Vamos fazer admoestações uns aos outros e vamos caminhar na nossa santificação. Amém? Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Muito bem. Provérbio 18:1. Eu terei hoje do esboço do irmão Delcácio, que está pregando uma mensagem lá em Maracanaú agora, nesse exato momento, sobre congregar. E quando ele mandou hoje o esboço, a gente não conversou nada, ninguém combinou nada, e ele mandou no final da tarde, né? Os irmãos do grupo aqui viram um esboço, e eu li rapidamente e tive que modificar o meu e coloquei algumas coisas do dele lá. E eu vou até pedir para ele pegar a mensagem dele, que é sobre congregar, e vamos colocar no YouTube da Igreja de Fortaleza, juntar com a nossa, tá certo? Porque essas mensagens são uma só, amém? Então vocês aguardem isso aí, tá bom? Muito bem. E lá ele mostrou esse capítulo de Provérbio 18:1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo. Eu estou lendo na NVT, tá? Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Algumas versões dizem, não sabe o que é sabedoria. Ou seja, você realmente é nécio se você vive isolado. Por isso nós não podemos parar de reunir. É por isso que nós temos que ir para casas reunir. Reunir nas casas. Amém? Muito bem. Provérbio tal. E lá no esboço do Delcácio tem uma citação do Bonhoeffer, um teólogo alemão, que foi da época de Hitler. Ele diz o seguinte, a igreja, olha só isso aqui, a igreja, e entenda a igreja aqui como comunidade, não como uma instituição, não como uma organização. Igreja é a presença de Cristo entre os homens. A igreja é a presença de Cristo entre os homens. Vocês sabem o que é essa reunião agora aqui? É a presença de Cristo entre os homens. Por isso nós não podemos parar de reunir. Se a gente parar de reunir, vai faltar a presença de Cristo entre os homens. E se faltar a presença de Cristo entre os homens, na minha família, na sua família e assim por diante, o caos chegará, meus irmãos. Vocês estão entendendo como é importante reunir? Vão para casa. Amém? Deixa eu terminar o que o cara falou. Não podemos experimentar a graça de Deus sozinhos. Precisamos do outro, da comunidade, da igreja. Amém? Achei muito importante isso aqui. Eu tive que mudar o meu esboço aqui. Peguei lá uma carona no irmão Delcácio, tá bom? Muito bem. Versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe... Meu Deus do céu. Vai dar tempo não. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Irmãos, isso não é coincidência. Foi o povo que pediu. Quem levou o povo a pedir um ajuntamento no primeiro dia do 7º mês? Exatamente no mês que tinha que se comemorar a festa dos tabernáculos. Sobre as festas aí, vocês podem ler Levítico 23, tá? E se eu não me engano, Deuteronômio, se eu não me engano, é o 32, tá? Quem não sabe ainda sobre essa questão das festas, eram 3 festas anuais, a Páscoa, a festa da Páscoa, a festa, não, dos tabernáculos era a festa da Páscoa, a festa da colheita, né? Das primícias e a festa dos tabernáculos. Eram 3 festas anuais, tá? Muito bem. Esdras ouviu o povo e trouxe a lei. Nós precisamos de líderes assim, que ouvem o povo. Amém? Quero chamar a atenção dos presbíteros e dos treinandos de presbítero, que aprendam essa lição. Aprendam a ouvir o povo em todas as ocasiões, porque muitas vezes o povo tem razão. O povo está precisando, sabe de quê? De Bíblia. O povo está precisando da sua palavra, da sua instrução, tá? E se a gente não ouvir o povo, a gente não vai saber o que é que o povo está precisando. Muito bem. E o povo queria pão.
O povo queria Bíblia, amém? O povo queria pão, não queria farelo. Quem falou isso foi Hernandes Dias Lopes, não fui eu. O povo queria pão, não queria farelo. O povo não queria receita de bolo, uma folhinha na mão, uma receita de bolo na mão, porque receita de bolo não mata fome. Sim? Hoje, meus irmãos, há muita propaganda enganosa por pregadores inescrupulosos. E você precisa procurar onde está Esdras, com a Bíblia na mão. Existe um Esdras em algum lugar, com a Bíblia na mão, para ensinar ao povo a palavra de Deus. Amém? O povo quer pão e o povo não quer farelo. O povo não está satisfeito com a receita de bolo na mão. Um pedaço de papel na mão. Mas muitas vezes, talvez, você que está me ouvindo aí, está numa congregação que está faltando pão. Já aconteceu isso em Israel no tempo de Noemi. No tempo de Noemi, em Betel, na casa do pão, estava faltando pão. E quando falta pão na casa do pão, sabe para onde o povo vai? Para a terra de Moabe. Você sabe o que é a terra de Moabe? É a terra das pessoas que foram proibidas de congregar com o povo de Deus. E você vai parar nesse lugar. Toda vez que falta pão na casa do pão, o destino da congregação é ir parar na terra de Moabe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Até o dia que Deus move, Deus é bom demais. Deus aproveitou toda essa lástima da falta de pão em Belém. A Noemi foi para lá, casou os filhos morreram. Vocês sabem toda a história. Vieram e dali nasceu o rei Davi. Não é maravilhoso isso aí? Deus é bom demais, meus irmãos. Deus tem muita misericórdia do seu povo. Esdras era um escriba, vocês leram aqui, não foi? Vocês viram aqui? Esdras, que era escriba, e pediram a Esdras o escriba. No versículo 2, Esdras, o sacerdote. Esdras era um escriba sério. Esdras tinha a lei de Moisés na mão. Esdras não era um sepulcro caiado, como Jesus falou a respeito dos escribas da sua época. Lembram disso? Mateus 23, 27. Leiam Mateus 23, 27. O que não der para falar hoje, vocês vão ter que ouvir na live, 6:30 da manhã, tá certo? A partir de amanhã. Tá bom assim? Posso contar com vocês? Mateus 23, 27. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Os escribas, viu? Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Cuidado com todo escriba que anda por aí, tá? Nós precisamos saber quem é Esdras. Tem nada a ver com aquele nosso irmão que faleceu, tá? Esdras era um escriba que sabia ouvir o povo e que trouxe o que o povo precisava, que era pão, que era comida, que era a palavra de Deus. Amém? A cristandade está cheia de falsos profetas, cheio de escribas e sepulcros caiados. O povo buscou a lei. Nós devemos buscar a palavra de Deus, pois toda a escritura é soprada por Deus. E é suficiente para nos manter vivos. Amém?
Toda a escritura é soprada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Não deixe de congregar. Isso aqui eu tirei também, ó, não é culpa minha não, tá? Isso é do esboço do Del Cássio. Não deixe de congregar, a menos que a igreja onde você está se afaste de Cristo e de sua palavra. Busque reunir numa igreja bíblica. Isso é uma boa ideia, né? Porque igreja não bíblica é só o que tem por aí afora. Igreja mandando você botar o copo em cima da televisão, cheio d'água, você ser ungido com óleo que veio lá de Israel, ser batizado nas águas do Rio Jordão, e assim por diante. Não é verdade? Então, igreja estranha, meu irmão, tenha vontade por aí, você pode escolher à vontade. Agora, igreja bíblica está faltando. Que Deus tenha misericórdia de nós e continue fazendo de nós uma igreja baseada na palavra de Deus. Uma igreja que ensina que a Bíblia é suficiente, porque a Bíblia é o sopro de Deus. Se o sopro de Deus não resolver a tua vida, o teu problema, você está numa situação difícil. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar mais um pouco. Qual foi a atitude do povo? Versículo 3. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça que fica em frente do portão das águas. E é importante lembrar vocês que águas, na Bíblia, geralmente se refere ao Espírito. Do seu interior, aquele que recebe o Espírito, fluirão rios de água viva. E aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, Espírito, irmãos, e palavra andam juntos. A palavra aqui foi lida em frente ao portão das águas. Significa que toda vez que você for a palavra de Deus, seja individualmente ou coletivamente, nós precisamos estar com o espírito exercitado. Não é só uma questão intelectual, não é só uma questão da mente, mas uma questão espiritual. Amém? Louvado seja o Senhor. Desde o amanhecer até o meio-dia. Vocês aguentavam essa reunião ou não? De 6, provavelmente, de 6 da manhã a meio-dia. 6 horas de reunião. Eu só tive reuniões assim para resolver problemas, que Deus me livre nunca mais ter desse tipo de reunião. Eu já tive reunido 9 horas para resolver encrenca entre irmãos. Não dá, irmãos. Agora, quando é para ouvir a palavra de Deus, esses aqui aguentaram 6 horas. Você aguenta quantas horas? Meça aí a sua condição hoje, com respeito ao valor que você dá para a palavra de Deus. Amém? Esse povo tinha um desejo coletivo de ouvir a palavra de Deus. Não é fácil escutar a palavra de Deus do amanhecer até o meio-dia. O versículo 7 diz o seguinte: e Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, e esses homens todos de nome difícil aí, e os levitas, ensinavam a ler o povo, e o povo permanecia no seu lugar. E o povo permanecia no seu lugar. Ou seja, irmão, nós precisamos dar valor à palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que pode restaurar a nossa vida. Amém? Aí nos versículos 2, 3, falam de busca por entender a palavra. Isso aqui é importante. A palavra de Deus, ela é para ser entendida. Então, não é um viver de pula-pula, de muita emoção, de emocionalismo que vai nos dar poder para viver. É o entendimento da palavra de Deus. Eu já falei o versículo que fala: errais não conhecendo as Escrituras. E aquele povo buscou entender a palavra de Deus. Versículos 3, né? Portanto, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam o quê? Entender. Ou seja, a palavra de Deus era lida para entender, não era para pular, não. Era para entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Amém? Oséias 8,4 diz: o povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento.
E Daniel 11:32 faz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Como é que nós conhecemos o nosso Deus? Nós conhecemos o nosso Deus através da sua palavra. Amém? Então, irmão, louvado seja o Senhor. Nós precisamos ter a atitude desse povo. Uma atitude de valorizar a palavra de Deus, de saber quem está falando adequadamente a palavra de Deus, de se juntar para ouvir a palavra de Deus, nem que seja 6 horas, e ainda mais entender o que está sendo falado. Isso é muito importante, amém? Caminhando, versículos 4 a 6. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, igual esse aqui. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, todos esses caras aí com nome difícil, que eu não vou ler. O versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. O negócio aqui é com o livro, irmãos. Nós precisamos ser o povo do livro, amém? O povo da palavra. Onde você vai, só tem Bíblia na sua boca. No seu trabalho, na sua escola, na sua família. Nós precisamos ser o povo do livro, amém? Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que o povo. Quem estava elevado aqui não era Esdras. Esdras não vale nada. A elevação aqui é a palavra de Deus. Quem vale é a palavra de Deus. Amém? A elevação é a palavra de Deus, não é o pregador. O pregador não é nada. O pregador é um portador da palavra de Deus. O problema é que muitos deles são infiéis ao portar a palavra de Deus. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu o quê? Amém. Amém. Aleluia. Agora a gente tem a Bíblia. Agora a gente tem alguém que vai ensinar a Bíblia para nós. Nós não vivemos só de oba-oba, de eventos. Em evento você não aprende Bíblia. Você vai aprender Bíblia na casa. Vai ler a Bíblia na casa com os irmãos. Amém? E não espere por mim nem por quem prega aqui não. Você tem a Bíblia. O roteiro nosso do PGM é só para levar você para a Bíblia. Só para dirigir as ideias. Mas o importante é a Bíblia. Se um dia faltar o roteiro do PGM, lê a Bíblia. Eu estou falando, irmãos, com experiência. Quantas vezes nesses quase 50 anos de atividade, a gente chega... Não, minha filha, as melhores reuniões de casa que a gente teve foram reuniões que não foram programadas. Com a Bíblia aberta na mão. Lendo a Bíblia para as pessoas. Eu tenho um sonho, irmãos. I have a dream. Eu e o Luther King. Eu tenho um sonho. Um dia, todos vocês reunindo de casa em casa com a Bíblia aberta na mão. Vamos ver se esse sonho chega lá? Amém? Muito bem. Enquanto não chega, a gente vai aprendendo, né? Muito bem, eles disseram amém, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto terno. O resultado de quem tem a Bíblia na mão é o quê? Louvor, oração, rosto em terra, amém? E adoração ao Senhor. Se a palavra de Deus que está sendo falada por aí afora não leva você a buscar os joelhos em terra, reconhecer que você não é nada, nem adorar a Deus, desconfie dessa palavra. A palavra de Deus leva-nos a nos humilhar, orar e adorar a Deus. Amém? Não existe ninguém mais importante do que Deus na reunião. Não vai existir ninguém mais importante do que Deus na sua vida. Esse é o resultado da palavra de Deus, o poder da palavra que restaura. Amém? Louvado seja o Senhor. 7 e 8.
e Jesua, Bani e esses caras aí com esses nomes tão complicados, e os levitas ensinavam a lei ao povo. Preste atenção. No início desse capítulo dá a entender que o Esdras ensinou a lei sozinho ao povo. Mas aqui no capítulo 7, no versículo 7, diz que Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maasés, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas, ninguém sabe quantos, ensinavam a lei ao povo. Vocês enxergaram alguma coisa aí? Não. Reuniões de casa em casa. Um monte de levitas ensinando uns aos outros. Amém? Nós não podemos só depender de um Esdras falando. Tem um monte de levita e mais os que estavam junto com ele aqui, que eram sacerdotes, tá? E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro, eles, tá? Eles. Não era só o Esdras. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Louvado seja Deus. Esse é o ensino em pequenos grupos. Foi assim que começou a igreja em Atos. Eles reuniam de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria de coração. E eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Entenda que naquela época não tinha Novo Testamento. Naquela época só tinha o Velho Testamento. E o ensinamento dos apóstolos, que não estava escrito ainda, estava dentro deles. Então eles precisavam ouvir Pedro, ouvir João, ouvir os apóstolos, ir para casa e ruminar a palavra em casa. Hoje nós temos a Bíblia. Por isso nós não precisamos mais desses super apóstolos hoje. Nós temos a Bíblia, com o ensinamento dos apóstolos. Vá para casa. Vá para casa ler a Bíblia. É isso que está dito aqui, tá certo? Iam lendo a Bíblia e dando explicações ao povo. Isso é o que estava lá em Atos. Paulo ia de casa em casa matar cristãos e pegar cristãos. Por que é que ele não ia no templo? Porque não tinha ninguém reunindo no templo. Só tinha crente reunindo de casa em casa. Então Atos 8:13 diz que Paulo ia nas casas. Colossenses 4:15 fala da igreja que se reunia na casa de Ninfa. Romanos 16:15 fala da igreja que reunia na casa de Priscila e de Áquila. Não é isso? Aí você vai, mas irmão, como é que pode? Os irmãos são muito assim, ninguém vai conseguir entender o que se lê. Sabe o que está faltando? O Espírito Santo na vida de vocês. Está faltando oração. Sabe por quê? Porque João 14:26, o Senhor prometeu que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas e fariam vocês lembrar de tudo. Hoje você já tem a Bíblia com o ensinamento dos apóstolos, e se você tem o Espírito Santo com você, não falta nada. Amém? O que está faltando é o quê? Espírito Santo. Está faltando uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de santificação. Amém? Em João 16:13, o Senhor falou que o Espírito Santo guiaria toda a verdade. Em 1 de João 2:20 e 27, fala que a unção que está em nós nos ensina a respeito de todas as coisas. Irmão, vamos voltar para a Bíblia, irmãos. Vamos voltar para a Bíblia. O que nós estamos precisando é um reavivamento espiritual. Nós já temos a Bíblia na mão. O que está faltando? Faltando você dobrar os seus joelhos, pedir o poder do Espírito Santo na sua vida, para aprender e estudar o que está aqui, tá? E para ser uma testemunha de Jesus. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Uma testemunha de Jesus precisa do poder do Espírito Santo. Eu vou ter que estourar um pouquinho aqui, os 40 e 50 minutos, mas eu vou tentar terminar. Os efeitos da pregação da palavra eu vou falar na live, tá? Eu vou só terminar com a questão da festa dos tabernáculos.
Aqui esse capítulo termina com a festa dos tabernáculos, de 13 a 18. E ali nós temos o seguinte, de 13 a 15, do dia 13 a 15, a liderança toma a iniciativa de observar a palavra de Deus. Quando você escutar a palavra de Deus, a primeira coisa, isso tem que partir da liderança, olha. No dia seguinte, versículo 13, os chefes das famílias, preste atenção, tudo começa na sua casa, de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Reunião de líderes de pequenos grupos. Sim ou não? Isso aqui não era todo o povo. Isso aqui era a liderança, tá? Isso aqui era a liderança. Vou ler de novo. Os levitas, os sacerdotes e os chefes das famílias para estudarem as palavras da lei. Se reuniram com isso. Isso é reunião de aperfeiçoamento na palavra. Amém? Se Deus quiser, futuramente nós vamos começar. Amém? Reunião de aperfeiçoamento de lideranças de pequenos grupos. Amém? Foi aqui que eles fizeram. Os líderes tomaram a iniciativa. Vamos ver o que é que está escrito na lei. Vamos praticar o que está aí. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Ou seja, nós estamos no 7º mês. Está dizendo aqui que no 7º mês é a festa dos tabernáculos. Assim publicaram e anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Entendimento da palavra e prática da palavra. Vamos fazer isso porque isso está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus atos, nos atos da casa de Deus, na praça do portão das águas e no portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. Sabe quantos anos aqui, meus irmãos? 1000 anos aproximadamente sem festejar a festa dos tabernáculos. Desde os dias de Josué. Mas um dia a Bíblia foi aberta, amém? Um dia apareceu um povo que queria a Bíblia, amém? Você quer ser esse povo? Um povo que quer a Bíblia. Deus abençoa e abre a palavra. E quando Ele abre a palavra, o que é que nós devemos fazer? Praticar a palavra, amém? Então, dos versículos 13 a 15, a liderança toma a iniciativa de observar a palavra de Deus. A Bíblia deve sempre guiar a igreja. Amém? A Bíblia deve sempre guiar a igreja. Do versículo 16 ao 18, os liderados obedeceram à orientação da palavra de Deus. Os líderes tomaram a dianteira, falaram: é isso aí que tem que fazer. O povo saiu e foi buscar as palmeiras, né, as árvores frondosas, e foram praticar a palavra, né? E versículos 10 e 17 diz o seguinte, versículo 10 diz: então lhes disse, vão para casa. Não é bom esse versículo? Amém. Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Junta os irmãos que estão pobrezinhos aí da palavra, vão para casa, já que vocês ganharam a palavra, vão para casa e dê comida para os irmãos. Porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Juntando isso com o 17, diz o seguinte: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez as cabanas e morou nelas. Naqueles 7 dias eles moraram nas casas, cada um na sua cabana. Só dando um spoiler aqui, isso refere-se ao reino milenar, certo? Essa festa dos tabernáculos, e depois a gente conversa sobre isso. Porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso desde o dia de Josué, já li, e todos estavam o quê? Muito alegres. Aleluia. Irmãos, quando nós recebemos a pura palavra de Deus, o resultado disso é alegria.
Os mais antigos aqui já experimentaram isso um dia. Talvez a geração aqui de ano 2000 para cá, 20 e poucos anos, não sabem o que é isso. Mas nos anos 80, nos anos 90, nós desfrutamos de muita alegria na vida da igreja por causa da palavra. Não é, Jobson? Irapuã estava um pouquinho nessa época também, Heleneira. A gente tinha palavra que alegrava a gente. Do ano 2000 para cá, a coisa começou a complicar, irmãos. Mas Deus está nos chamando para um reavivamento. Você topa ou não? Deus quer começar um reavivamento no nosso meio, através da oração e da busca pela sua palavra. Então o versículo que eu quero deixar com vocês, o último é: vão para casa. Versículo 10. Comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções às que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Nós vamos ter força pela alegria da palavra, amém? Então nós precisamos desse poder restaurador da palavra de Deus, amém? Eu queria ter falado menos para vocês, meus irmãos, me perdoem, eu sempre prometo para eles que vou falar 50 minutos. Ainda faltou um pedaço aqui do escopo. Se vocês quiserem ouvir, a partir de 6h30 da manhã, nós vamos falar isso a partir de segunda-feira, amém? E vamos ruminar isso aqui, amém? A ideia, irmão, toda live nossa, às 6h30 da manhã, é ruminar o que a gente falou no domingo, tá bom? Louvado seja Deus.